Olá, amigo cooperativista e produtor rural. Com o espírito cooperativo em alta, estamos iniciando mais um Cooper News SC. Veja as principais notícias de hoje. Cooper Alpha reúne mais de 500 líderes e diretores para atualizar ações e estratégias. No quadro Temática, presidente do Sicoob Central Santa Catarina, Rio Grande do Sul, fala sobre benefícios das cooperativas de crédito. Viveiro de mudas florestais concretiza o sonho de um produtor do Planalto Norte. E no quadro Gente que Fez e Gente que Faz o Agronegócio, apresentaremos hoje a Fazenda Poçamai, na sua terceira geração. Amigo produtor, está na hora de pedir os fertilizantes especiais da Fecoagro na sua cooperativa e garantir excelentes resultados. O Nobre é o adubo de base enriquecido com alga marinha, litotâmio, que estimula o enraizamento e promove maior absorção dos nutrientes, dando mais vigor para a planta. E para a cobertura, o Cooper Animais, a ureia de fácil aplicação com dupla fonte de nitrogênio, que é liberado gradualmente, aumentando a produtividade. Produtor que usa os fertilizantes da Fecoagro fica satisfeito e recomenda. O adubo da Fecoagro foi após vários comparativos com outras empresas. A gente sempre usou adubos diferenciados. E quando a gente se encontrou na Fecoagro, viu a maior possibilidade de ter uma produtividade com custo-benefício. Os fertilizantes Nobre e Cooper Animais estão disponíveis nas cooperativas filiadas à Fecoagro. Começamos o programa de hoje dando maiores detalhes sobre como foi a reunião entre lideranças e diretores da Cooper Alpha e suas filiadas que aconteceu na Associação Atlética Recreativa Alpha, em Chapecó, Santa Catarina. A reportagem é da equipe do Alpha TV. Um agro forte se faz com coletivismo. Essa foi uma das principais mensagens reforçadas na quinta-feira durante a reunião de líderes realizada na Associação Atlética Recreativa Alpha, a ARA, em Chapecó. A oportunidade reuniu mais de 500 participantes em um espaço de reencontro, conversa, prestação de contas e olhar voltado para a mesma direção. Inovador, abriu portas, a mente também, como a gente pode ver o futuro e o que esperar da Alpha e de nós também, dos associados, né? O que nós podemos fazer para mudar, para ter um futuro melhor. Para o presidente da cooperativa, Romeu Betti, o significado de reencontrar quem fortalece o elo com todos os associados é sempre especial. Para nós, eu devo dizer que é uma alegria muito grande poder ter um grupo de líderes tão grande como é o caso da liderança da Cooper Alpha. E muito satisfeito pela participação, pelo envolvimento que se teve nesta manhã de hoje. Em todas as nossas apresentações, eu acho que houve intervenção deles, tirando as dúvidas, fazendo reivindicações, sugerindo também novas mudanças de conceito. Eu acho que isso foi um encontro assim que coroou de êxito esse encontro, porque se não fosse a participação deles, nós também esgotaríamos certos assuntos. Então, com a participação deles, certamente a gente deixou muito claro o objetivo da cooperativa, o porquê dessa reunião, é para fazer com que eles se sintam também valorizados, se sintam bem preparados para desempenhar o papel do líder na sua comunidade. Então, acho que hoje foi um encontro bastante agradável, bastante participativo. E a gente se sente bem feliz por ver que praticamente 90% dos casais de líderes se fizeram presente aqui nesta manhã de hoje. Um encontro tradicional com o objetivo claro de estreitar o laço entre direção e líderes da Cooper Alpha. São as lideranças que auxiliam na conexão entre cooperativa e associados. Na pauta, avaliação de indicadores e análise de perspectivas e desafios no futuro do agronegócio.
agronegócio. Das reuniões que eu tenho participado com a liderança, a de hoje assim foi um destaque pela interação com eles, sabe? Eles perguntaram bastante, né? Sugeriram algumas questões, né? Então, muitas vezes, isso que torna a reunião mais proveitosa. Então, na minha avaliação, muito boa a reunião. Primeiro, assim, a safra foi muito boa, assim, né? Tanto o milho, soja, o trigo não é o caso que vai ser colhido mais para frente. Então, isso é um bom pontapé inicial para a Alfa ir bem durante o ano, né? Então, foi destacada a questão do que foi colhido até então, da produção que a Alfa recebeu, esse é um destaque. Eu, particularmente, comentei um pouquinho da parte de pecuária, e aí é um setor assim que, infelizmente, está com um pouquinho de dificuldade, que é a parte de suínos e a parte de leite e aves também. E o senhor Romeu falou bastante da parte de investimentos, né? E a gente viu assim que nunca para as solicitações, né? Até foi falado que precisa um valor grande assim, monetário, para tu conseguir atender os anseios da necessidade de investimentos, né? Mas eu acredito assim que com o tempo, né, e com os pés no chão, a cooperativa vai conseguir atender as solicitações que foram feitas hoje, né? Bom, um momento muito importante, esse evento que nós temos com a liderança, é um evento que acontece sempre na metade do ano, então para nós poder repassar para a liderança as informações da cooperativa referente ao primeiro semestre, um primeiro semestre que a gente avalia de forma positiva em relação ao resultado da cooperativa. Nós estamos com o resultado um pouco acima do primeiro semestre em relação a 2022, porém temos também algumas dificuldades, como é a questão da queda de preço das commodities agrícolas, soja, milho, trigo, enfim, todas essas informações passadas pela liderança, para que ela também possa estar levando lá para nossos associados todas essas informações, tirando dúvidas do nosso associado. E também é um momento muito importante que a liderança também pode estar nos questionando, tirando suas dúvidas e também trazendo sugestões para a cooperativa para o andamento do segundo semestre, que também não deixa de ser um segundo semestre muito desafiador, muito em função do que eu comentei, da diminuição do preço dos insumos agrícolas, das commodities agrícolas, então provavelmente uma queda de receita no segundo semestre. Na opinião do casal Angélica e Júnior Biasi, que veio de Santo Antônio do Meio e pertence à filial de União do Oeste, a reunião foi muito importante e se tornou um momento em que os líderes de diversas comunidades puderam compartilhar suas experiências. É muito legal, né? Olha, na hora do café e na hora do almoço a gente sentou com líderes de outras regiões. Isso é muito bacana porque a gente troca essas informações de onde que é e tal, né? E sem contar que a gente vem aqui buscar informação e trazer as nossas reivindicações. A Cooper Alfa ela auxilia muito na área técnica, principalmente em todos os setores. Nós trabalhamos com suínos, leite e grãos. E o trabalho técnico da Cooper Alfa é muito bem desenvolvido para todos os associados. Após o almoço, o público prestigiou uma palestra com um convidado especial, o professor Marcos Fava Neves, o Doutor Agro. E a minha mensagem para os produtores é basicamente a seguinte: o Brasil tem uma chance muito grande de continuar crescendo no mercado internacional. Nos últimos anos, nós fizemos uma coisa maravilhosa, que foi esse crescimento. Eu costumo dizer que eu sou muito feliz de ser engenheiro agrônomo no Brasil e ter vivido esses últimos 30 anos, onde nós fomos de importadores de comida a praticamente o principal exportador do mundo. Nós estamos liderando 9 setores já. Mas só que esse é um momento de aperto, um momento de tomar cuidado. Então a mensagem é a seguinte: nós vamos ter muito mercado para expandir a produção, mas nós não sabemos do preço. Então, para que a gente tenha margem, nós precisamos ter boa gestão, precisamos ter associativismo, cooperativismo, precisamos ter os pés no chão e usar a tecnologia que está aí disponível. Basicamente essa é a mensagem, e é uma mensagem que a Alfa já vem fazendo, só que dá sempre para a gente melhorar. O palestrante recebeu os cumprimentos da direção e os aplausos dos líderes, que comemoraram o sucesso de mais um encontro, já com a expectativa do próximo. Temática: opinião das lideranças do cooperativismo e do agronegócio. E vem chegando por aí o presidente do Cicobi Central Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Rui Schneider da Silva.
Ele hoje vai comentar sobre os benefícios econômicos das cooperativas de crédito. O Banco Central do Brasil apresentou um relatório de economia bancária referente a 2022, onde ele demonstra os benefícios econômicos aos associados de cooperativas de crédito. Aqui eu estou falando de cooperativa de crédito de modo geral, de todos os sistemas. E é importante que as pessoas que tenham um pouquinho de tempo e interesse acessem o site do Banco Central para conhecer melhor o que eu estou falando nesse momento. Porque o Banco Central, lá nesse relatório, ele demonstra que as cooperativas de crédito têm hoje os mesmos produtos financeiros que os bancos têm, o mesmo atendimento em determinadas atividades. As cooperativas também oferecem serviços prestados aos associados, virtual e presencial. As cooperativas também estão o seu enfoque nesse sentido, pensando na sua estrutura ambiental, na estrutura social, na estrutura de governança. E é muito importante porque os serviços oferecidos, eles geram, no final de cada período, eles geram sobras que nós chamamos de lucros, os bancos chamam de lucro, nós chamamos de sobras, né? E foi provado pelos cálculos que o Banco Central fez que a economia em 2021, relatório de 2022, a economia em 2021, para quem trabalhou com as cooperativas de crédito, foi 25 bilhões e 900 milhões de reais. Por que é feito esse cálculo? Esse cálculo dá para dizer que tem dois nomes. O primeiro, que é o benefício econômico total, chama-se BET. E o outro é uma proposta mercadológica que é o banco calcula as taxas baixas, as taxas médias, as taxas oferecidas pelos bancos comerciais e pelas cooperativas de crédito. Isso foi observado ao longo do tempo que as cooperativas de crédito oferecem financiamentos a taxas menores. Não tarifam serviços ou, quando tem, a tarifa é bem menor que a dos bancos comerciais. E também tem a condição que o banco comercial, ele trabalha no sentido de gerar sobra, gerar lucro para atender os seus acionistas. E as cooperativas de crédito têm uma inclusão financeira melhor e geram a sua sobra e ela distribui aos seus associados. Nós temos centenas de cooperativas de crédito no país e nós, do Sicoob, por exemplo, estamos trabalhando no sentido de, por exemplo, atender os nossos 642 pontos de atendimento que nós temos na nossa área de ação. E a sobra que dá na nossa região, ela é distribuída entre os associados dessas nossas cooperativas, dessas 38 cooperativas de crédito. Portanto, nós do Sicoob, que fizemos parte do sistema cooperativo de crédito a nível nacional, nós podemos dizer que estamos com a consciência tranquila, fazendo o nosso trabalho, nos capacitando, nos treinando para cada vez melhor atender o nosso associado lá na ponta. E veja agora o que teremos no próximo bloco. Viveiro de Mudas Florestais concretiza o sonho de um produtor do Planalto Norte. No quadro Gente que Fez e Gente que Faz o Agronegócio, a Fazenda Poçamai na sua terceira geração. Amigo produtor, está na hora de pedir os fertilizantes especiais da Fecoagro na sua cooperativa e garantir excelentes resultados. O Nobre é o adubo de base enriquecido com alga marinha, litotâmio, que estimula o enraizamento e promove maior absorção dos nutrientes, dando mais vigor para a planta. E para a cobertura, o Cooper Animais, a ureia de fácil aplicação com dupla fonte de nitrogênio, que é liberado gradualmente, aumentando a produtividade. Produtor que usa os fertilizantes da Fecoagro
fica satisfeito e recomenda. O adubo da FECOAGRO foi após vários comparativos com outras empresas. A gente sempre usou adubos diferenciados. E quando a gente se encontrou na FECOAGRO, viu a maior possibilidade de ter uma produtividade com custo-benefício. Os fertilizantes Nobre e Cooper Animais estão disponíveis nas cooperativas filiadas à FECOAGRO. E nessa segunda parte do programa, nós vamos mostrar para você a história de Maicon do FEC, lá de Monte Castelo, Planalto Norte de Santa Catarina. Ele contou com a ajuda da EPAGRE, através do projeto Microbacias 2, e o recurso disponibilizado pelo projeto foi decisivo para o início da realização do seu sonho. Hoje, ele é proprietário de um viveiro de mudas florestais, que produz 4 milhões de mudas ao ano. Veja a reportagem do programa de TV SC Agricultura. A nossa história, ela vem de uma história de uma agricultura familiar, né? Nós éramos agricultores, né, e produtores de fumo, de tabaco na propriedade rural, né? E em 1990 meu pai começou a plantar fumo, né? E nós sempre viemos dessa atividade, né, sempre ajudando a família desde pequeno. Nossa principal fonte de renda era a fumicultura, a atividade agrícola. Eu tinha 18 anos de idade e eu queria muito estudar, né? Eu queria muito buscar conhecimento, fazer uma graduação, né, na parte das ciências agrárias. Tanto é que eu fui fazer faculdade, né, acabei passando no vestibular e fazendo faculdade em engenharia florestal na UNC Marcílio Dias em Canoinhas, né? E aí me formei em 2008, mas lá em 2004, quando meu pai faleceu, a gente acabou parando com a atividade da fumicultura, né? E eu comecei com a atividade do viveiro, produzindo mudas. Justamente porque na época existiu o projeto Microbacias 2, né? O projeto Microbacias 2 teve uma grande atuação no nosso município de Monte Castelo. E aqui, nessa propriedade do Maicon do FEC, que hoje é o viveiro do Fato, ele teve recursos da EPAGRE para que tivesse o início todo esse projeto de viveiro de mudas. E o projeto Microbacias objetivava o desenvolvimento social, ambiental e econômico das propriedades rurais. Porque na época o mobilizador, nosso amigo até hoje, o Marcelo Zoppo, né, ele estava promovendo um projeto que nós tínhamos um anseio de plantar algumas plantas nativas em volta do açude da nossa propriedade, né? E ele escreveu lá no projeto, mas ele não conseguia, né, achar, rastrear quem tivesse essas mudas para fornecer, né? E como eu tinha começado um projeto na faculdade do Guanandi, o Calófilo brasilense, eu tinha produzido algumas mudinhas no fundo do quintal e o mobilizador pediu se a gente conseguia aquelas mudinhas para estar encaixando no projeto e tal. E eu falei para ele que a gente não conseguia, porque aquilo era do meu projeto. Porém, me veio a ideia na cabeça, disse, não, mas eu posso produzir essas mudas então para atender o projeto, né, do Microbacias. E foi o que eu fiz, né? Eu comecei a ir no mato e arrancar mudinhas, né, e passar para os pacotinhos, onde foi a maior tragédia, né? Porque aquilo morreu tudo, né? Que não, nem recomendo que façam isso, né? Então, a partir dali, a gente começou a buscar, né, sementes de árvores nativas, né, ao redor da nossa propriedade, coletar sementes, fazer sementeiras, né? E a gente começou a produzir as primeiras mudinhas de mudas nativas, que foi o que a gente começou a produzir, nos canteiros de fumo. Por isso que a gente hoje tem muito amor pelas mudas nativas. Uma das nossas principais espécies de produção são as mudas nativas, porque a gente tem um amor muito grande pelas nativas, que foi com elas que a gente começou a história do viveiro florestal do Fato lá em 2004. Tendo em vista que a gente começou a nossa produção, né, nós tínhamos só os canteirinhos de fumo, a gente teve um anseio, né, por uma estrutura um pouco melhor. Foi aonde naquela época a gente conseguiu um recurso através do próprio projeto do Microbacias para nós construir a nossa primeira estufa, né, a nossa primeira casa de vegetação, que foi do ponto de partida de um recurso advindo do projeto Microbacias, com alguns sombrites, alguns aspersores, acho que até alguns tubetes na época.
e a gente não era conhecido, era muito difícil, né, a comercialização de muda nativa. Aí se você voltar 18 anos atrás, a gente que não tinha nome, não era conhecido, muda nativa ninguém queria comprar, o pessoal só queria derrubar e cortar, né? Então isso para nós foi muito difícil. Mas a gente conseguiu encaixar algumas mudas naquela época justamente no projeto, que foi o que nos deu esse incentivo de continuar. Mas o viveiro florestal do Fato hoje ele produz mais de 100 espécies de mudas nativas, né, dentro do viveiro. Nós trabalhamos hoje com produção de plantas exóticas, que é a parte de pinos e eucaliptos. A gente trabalha com pinos com alta qualidade genética, que é o pino segunda geração Rigesa, né, para a produção de madeira, para a produção de celulose, para a produção de lâmina, de tábua, de poste, mourão, dormento. Então são as plantas exóticas e as plantas nativas. Também estamos trabalhando com um projeto junto com a Embrapa Florestas, que é o projeto da araucária enxertada para a produção de pinhão. Nós temos algumas plantas que a gente produz aqui dentro que é com foco em projeto de alimentação, né? Um exemplo aí, nós temos hoje o pau amargo, a Baccharis dracunculifolia, que é uma vassoura nativa da nossa região para a produção de própolis branco. Então nós temos alguns focos diferenciados em produção de mudas nativas, né? Trabalhamos com mais de 100 espécies hoje aqui dentro do viveiro. A gente tem uma estrutura aqui aproximadamente de 50 mil metros quadrados hoje de viveiro. E hoje nós temos em torno de 15 colaboradores aqui dentro da empresa, né, que nos assessoram aqui no processo de produção de mudas, né. Essa área é uma área que nós estamos organizando ela justamente para trabalhar com os projetos de educação ambiental. Nós, como somos uma empresa que nós temos uma responsabilidade socioambiental, nós recebemos todas as instituições aqui dentro da empresa, né, escolas municipais, estaduais, universidades, para justamente fazer uns trabalhos de educação, projeto de educação ambiental, né. Então a gente recebe todo mundo aqui, a gente dá aulas e palestras aqui dentro desse espaço que é um arboreto. Eu sempre tive um carinho muito especial pela Ipagre, porque quando nós éramos pequenos produtores, né, eu sempre percebi a forma que a Ipagre abordava, né, a nossa propriedade como uma forma de incentivo, né, para dar o ponto de partida de negócios, de sonhos que poderiam ser realizados. E eu vejo que, como a Ipagre ela tem, né, uma atenção muito especial para a agricultura familiar, eu vejo e percebo, nós que estamos em municípios pequenos, como Monte Castelo e outros municípios ao redor, né, a nossa economia ela é advinda em sua grande maioria da agricultura familiar. Nesses 18 anos de história do viveiro florestal do Fato, a gente enfrentou muitas dificuldades, a gente teve muito aprendizado, a gente sempre esteve buscando conhecimento e nunca perdeu o foco, o amor pelas mudas nativas e o amor por aquilo que a gente faz, o gosto por aquilo que a gente faz, o orgulho de nunca esquecer das nossas raízes, da onde que a gente veio, né? E a paixão pelo trabalho que a gente está fazendo hoje, né? A busca pelas sementes nativas, pelo trabalho que a gente está fazendo aqui dentro. E o quadro Gente que Fez e Gente que Faz o Agronegócio foi até o município que é considerado o coração do estado de Santa Catarina, município de Pouso Redondo. E a equipe da TV Coop Santa Catarina foi contar a história da fazenda Poçamai, que existe desde 1944 e já está na terceira geração, esperando a quarta, que já vem por aí. E todas essas gerações administram uma cultura que é muito importante e rentável, a produção de leite. E quem nos conta esta história é o repórter Domar Frison. A foto do seu Osmar é o retrato de um projeto que deu certo. Marido da dona Íria e pai de 3 filhos, ele já não está mais entre nós. Seu legado, sim. Produtores de leite com 550 animais no plantel, todos confinados, e produção que beira os 7.000 litros dia, eles perceberam que poderiam verticalizar a cadeia. E assim o fizeram. 100% de todo o volume recolhido se transformam em queijos artesanais. E com selo de garantia, como mandam as regras sanitárias. E já que estamos no posto de vendas, onde os negócios acontecem de fato, é hora de destacar o papel da dona Íria. Negociadora de mão cheia, ela tem uma história de vida inspiradora. Eu me casei com 15 anos com Osmar Poçamai e fiquei com a família Poçamai. Já lutava com gado na época, fazia queijo. Era gente sim, que lutava muito, muito amor, né? E a gente sempre teve muito amor.
E nessa propriedade a gente ficou trabalhando, cuidando. Eles partiram e daí a gente assim pegou e meu marido faleceu faz 7 anos. A gente fez uma reunião, meus filhos, a casa tem 4 quartos, agora tem só 3, como é que fica? E daí o meu filho perguntou, mãe, como é que fica a nossa sociedade? Continua a mesma. Eu te respeito como um filho e como o pai, tu vai tocar no lugar do pai como filho. E eu daí vou representar para ti tua mãe e como teu pai. E daí fomos trabalhando, cuidando, lutando. E a propriedade do meu sogro hoje está ali com esse investimento todo, porque mostra muito amor. A senhora percebeu que todo o esforço da senhora, do seu Osmar, da família lá atrás, valeu a pena olhar para trás e ver tudo que está posto aqui? Valeu muito a pena. Eu tenho um orgulho aonde a gente chegou através do amor, através da dedicação, de trabalhar, de ser honesto, de lutar. E quero pedir assim a Deus, agradeço muito a Deus e quero pedir que essa terceira geração que está vindo dê continuidade àquilo que eu fiquei com a família dentro dessa continuidade. O sucesso do empreendimento se deve à divisão de tarefas. Aqui, cada um tem seu papel. Se a dona Íria é a vendedora, a filha mais jovem é a gerente de produção. Todo o processo de coleta de leite tem a supervisão dela. A gente foi desenvolvendo essa atividade junto com o pai e a mãe, né? Daí, desde criança, eu faço isso. Sempre trabalhei na ordenha. E aqui, hoje, eu sou a gerente da ordenha. Mas você foi buscar especialização também, né? Fui estudar, de tanto o pai e a mãe cobrar, que eu tinha que ter um curso superior. Não fui fazer um curso de veterinária, porque quando eu me formei no 2º grau, não tive coragem de sair de casa. Teria que sair, né? Mas valeu a pena ter decidido ficar? Sim, porque toda atividade é bem vista quando tu faz com amor. E eu faço isso porque eu gosto. E você se sente orgulhosa também de ver o filho seguindo os teus passos? Sim, isso enche o coração de alegria. Já a Joelma, a esposa do Marlon, é a responsável pela queijaria. Tudo que é feito aqui tem a supervisão dela. Hoje, são 10 rótulos, 10 receitas que atendem os mais exigentes paladares. Cada um já sabe fazer o seu, né? A gente tem os queijeiros, tem a embaladora, tem quem cuida do financeiro. E como é que é a tarefa, assim, da produção mesmo? Todo dia de manhã a gente determina qual queijo que vai fazer, qual os tamanhos de queijo que vai fazer, que a gente tem quadrados, redondos, tem 10 tipos de queijo diferentes, né? Então um dia antes a gente já elabora o que vai fazer no próximo dia, né? E essas receitas vêm da onde? Tem a receita do queijo colonial tradicional, né? Que é da minha sogra, né? Já é da mãe dela, né? Da avó dela. Mas daí as novas a gente criou novas, né? Tem bastante receitas novas, né? A gente fez o Golda, fez o Bispo, fez o Gruyère. Estamos lançando o Gruyère e lancemos o Morbier. E deixamos o Marlon por último, exatamente por ele ser o gestor de todo esse processo. Um coordenador que junta as pontas da cadeia. Afinal, são 30 pessoas que atuam na fazenda todos os dias. E isso precisa funcionar perfeitamente. É desafiador, né? E acho que quando tu divide as tarefas, acho que cada um tem seu setor, sua responsabilidade, acho que não tem com que muito que se preocupar, né? Até porque aqui funciona como uma empresa. Eu acho que não, eu acho que tem que ter responsabilidade desde uma simples tarefa e uma grande tarefa, né? E como é que você vê a granja hoje? Eu acho que, graças a Deus, temos bem firme e procurando sempre crescer, né? Todo o processo funciona aqui dentro, do começo ao fim? Nossos animais são todos produção própria, né? A gente se preocupa sempre em genética para produzir ter uma boa vaca. Nossa alimentação é toda produzida, silagem pré-secada é produzida nas nossas áreas, para ter uma boa alimentação para as vacas, né? O DNA cooperativista está no sangue da família Possamay, porque o seu Osmar foi um dos fundadores da Cravil. E uma vida cooperativa não pode ser traduzida só em palavras. Tem muitos sentimentos envolvidos. Com o exemplo de sucessão familiar na agricultura da fazenda Possamay, em Pouso Redondo, Santa Catarina, encerramos o nosso programa de hoje. Um grande e cooperado abraço para você e sua família e até amanhã.